Amém e amém. Pastor Jurandir. Aos amados paz do Senhor, gostaria que aproveitar que os irmãos já estão em pé. Lucas, capítulo 15, versículo 25 até o 32. Diz assim, a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos tomem assento, por favor, por bondade. Por bondade. Só situando aqueles que não conhecem esse texto, mas eu sei que a grande maioria conhece. Quem não conhece esse texto? Lucas capítulo 15, só tem aqui no capítulo 15. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo? Pode levantar a mão. De repente você não tinha a Bíblia em casa, ou então você faltou nos cultos em que foi pregado sobre esse texto. Quem não conhece? Meu Deus, que bom que todos conhecem. Assim já me poupa de detalhar muita coisa. Mas o resumo básico que os irmãos já sabem é que Jesus conta essa parábola, é Jesus, não vem escrito por acaso. Jesus conta essa parábola acerca do filho pródigo, e muitos há que duvidam que haja esse segundo filho, mas se Jesus começa falando do filho pródigo nesse capítulo 15, então ele chegará à conclusão que é fato que Jesus inseriu também o filho que ficou em casa. O filho pródigo era uma pessoa nova, uma pessoa que tinha muita coisa na cabeça, muitas ideias, resolveu conhecer o mundo através do pedido da herança que havia feito ao seu pai. Seu pai liberou o dinheiro, liberou a renda, ele saiu pelo mundo afora, mas chega um momento na vida dele, e a Bíblia fala que ele vivia uma vida dissoluta, uma vida sem regra, uma vida próxima e beirando a imoralidade. Então se acaba o dinheiro, mas ao mesmo tempo que acaba o dinheiro, também vem uma fome onde ele estava. Então olha que coisa, vivendo bem na casa do pai, pede a sua porção, vai, desperdiça lá, quando acaba de desperdiçar, tem fome. E em função disso, ele acaba tendo que fazer uma coisa que ele não fazia, que era trabalhar com porcos, que era a única solução que ele via para continuar vivo. Mas para o judeu, como os irmãos já leem, já sabem, era uma profissão indigna. Lidar com porco, mexer com porco, porque ele era tido, e ele é tido, como um animal imundo. Então era vergonhosa essa situação que ele agora tinha que enfrentar. Mas de repente ele se lembra da casa do seu pai. E a Bíblia fala que ele caiu em si e volta para a casa do seu pai, se reconcilia com seu pai, faz um discurso de coração, de vida, abre o coração, abre a alma, em função daquele erro que ele começou e que ele cometeu, mas ele veio à casa do seu pai e foi bem recebido. Aí entra na parte que nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Há um irmão que fica, há um irmão mais velho que fica na casa. E por que eu escolhi esse texto? Porque, irmãos, eu ando inquieto e preocupado com um monte de coisas, não só com a volta de Jesus, não só com a minha vida, não só com a aposentadoria, não só com a morte chegando, não só com os perigos da vida, preocupado com muita coisa. Mas uma das que me chama a atenção, principalmente para esse texto, é a relação que nós não fazemos com a igreja. Porque, por exemplo, hoje, domingo pela manhã, é um lugar que se nós pudéssemos e tivéssemos o poder de estar pelas alturas, nós veríamos a quantidade de pessoas que se deslocam para uma igreja, a quantidade de pessoas que vão cultuar ao Senhor, a quantidade de pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor, a quantidade de pessoas que choram
eu acho que se nós pudéssemos pegar a lágrima dos que choravam e que choram nessa manhã nas igrejas, com certeza Deus pode fazer um lago lá no céu, de tanta lágrima que sai. Bom. Mas a minha preocupação é, por que essas portas não são tão atrativas a ponto de as pessoas saberem e de as pessoas correrem para cá? Porque aqui Deus reside, certo? Quando nós nos reunimos, Deus está presente. É fato ou não? Quem está aqui presente, diga yes. Então, se Deus está presente, por que as pessoas têm uma repulsa? As pessoas não vêm aqui. Por que as igrejas não estão lotadas, abarrotadas de gente? Falta um cantor de nome? Falta uma atividade que as pessoas se alegrem e falam, não, eu preciso estar lá. É alguma coisa inédita que vai acontecer na igreja, então eu preciso correr para lá. Por que nós não temos essa briga? Por que nós não temos essa confusão de as pessoas querendo vir à igreja? As pessoas não se preocupam mais em estar na igreja. As pessoas faltam por qualquer motivo, as pessoas correm por qualquer motivo da igreja, as pessoas se sentem desobrigadas em todos os sentidos a virem e a estarem presentes na igreja. O que será que acontece com esse ambiente que para alguns é o céu descendo, é o céu se aproximando e para outros é um ambiente comum? O que isso traz na vida e no coração das pessoas que não enxergam na igreja e a igreja como um lugar de repouso? Nós cantamos todos os hinos. Se você mudar a estrofe, a poesia que o Mazinho Inspirado trouxe nessa manhã foi sobre o amor de Deus. Ele não falha. O amor de Deus, ele não se ausenta. Venha para o altar para ser abraçado porque há um Deus de amor. E com essas propostas é interessante, irmãos, que a igreja hoje, a igreja do Senhor vai muito bem, obrigado. Ele cuida, ele continua renovando, alegrando, acariciando aqueles que se aproximam dele, que abrem o coração para ele. Mas a igreja, a instituição, a igreja, nome de Jesus, não está com tanta força assim. É mais fácil hoje você lotar um estádio de futebol com a presença da... Como é que é? Todinho, não sei o que, Todinho. Uma moça que eu vi umas músicas horrorosas dela, né? Não é para esconder para ninguém, vai pela internet, vai para todo mundo. Eu sou um dos que faz coro ao mau gosto das músicas, ao mau gosto dos instrumentos. Nós cantamos nessa manhã tanta poesia, e esse último hino eu fiz questão de não cantar, de ficar de boca fechada olhando a poesia, a beleza, a riqueza. Ainda que a melodia seja difícil, que eu não conheça, que possa não me agradar, eu fiquei pensando, Deus, como é que pode ter alguém inspirado, alguém cujo coração produz uma frase, usa um jogo de palavra e consegue mover o teu coração expressando aquilo que eu sinto, aquilo que vocês sentem, aquilo que muitos sentem e que não necessariamente a gente pode dizer que música fácil, que música audível. Há músicas de qualidade e há músicas de má qualidade. Então, eu fiquei preocupado e vivo preocupado e ando preocupado com a quantidade de sermão, de palavra, de estudos, de ensinos que a igreja traz e as pessoas não recebem. E aí eu falei, Deus, é a tua palavra, eu não vou me preocupar, Senhor, com ela, é a tua palavra, o Senhor vai ter que dar um jeito, eu posso passar vergonha, chegar lá e ficar mudo, mas se o Senhor não falar, eu não vou abrir minha boca. E eu passei a semana toda fora essa preocupação, pensando, Deus, o que falar, porque toda vez que surge, irmãos, um convite para pregar a palavra do Senhor, você pode ter duas respostas ao convite. A primeira, três. A primeira, você pode fugir, dizer, não, agora não, daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 5 meses, pastor Maurício, por favor, me ponha na escala, daqui 1 ano, você pode fugir, dando mais tempo, você pode se preparar de qualquer jeito, você pode fazer um improviso, Deus, na hora que o Senhor der, eu abro lá e o Senhor fala, existem lugares que é assim, por misericórdia Deus age, mas por muitas vezes, para a vergonha nossa, cria-se um espírito de confusão pelo despreparo. Então você pode, na segunda resposta, fazer de qualquer jeito, mas a Bíblia fala que é maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer forma. E a terceira resposta, é claro, é aquela em que você vai perguntar para quem de direito o que ele quer que seja dito. Você vai ser um embaixador, você vai representar aquele que te comissiona, que te fala, mas o que o Senhor entende, o que o Senhor pensa para aquela situação, o que o Senhor quer que seja dito.
Então, ao cuidado na escolha das palavras, dos pensamentos e de tudo aquilo que é dito. E nessa manhã, quando Deus então punha no meu coração, não nessa manhã, mas nessa semana, a partir de quarta-feira, esse texto do filho pródigo, eu ficava espantado com a reação do último filho, do filho mais velho, em que, em resumo, ele estava trabalhando no campo, ele se aproxima da casa, ele ouve som de música, ele ouve som de festa, ele não reconhece, na minha casa, música, festa. E a Bíblia fala que ele, quando chama um dos criados, conversando com o criado fala para ele, olha, o seu irmão voltou e o seu pai viu que ele voltou bem, por isso o seu pai mandou fazer uma festa e ainda mandou matar aquele bezerro cevado. Bezerro cevado era um bezerro gordo, era um bezerro preparado para uma ocasião especial, que provavelmente fosse ser morto num evento como Páscoa, como Natal, que seria para os nossos dias, quando chega alguém importante na casa, não que você queira impressionar, mas você fala, esse que chegou na casa é digno agora do melhor banquete. Então, bezerro cevado era um animal colocado à parte e muito bem tratado. Era tratado daquele jeito que os irmãos conhecem. Se não conhecem, eu também não, porque não sou do campo, mas era muito bem tratado. E a Bíblia tem o cuidado de dizer cevado. E o servo fala para ele. Aí o irmão fica indignado. A Bíblia fala que o interessante é que ele fica indignado e ele se recusa a entrar na casa, porque ele não acha aquilo certo. Ao que certamente esse rapaz vai até dentro da casa, conversa com o pai, e o pai sai da casa para conversar com o filho. E ele explica de novo que a festa era em função do filho estar vivo, do filho estar saudável, ele estar de volta no seio da família. E aí o irmão começa a desabafar, começa a dizer que o pai não lhe havia dado nenhum cabritinho e lhe dá logo ao irmão que saiu fora, que errou, o melhor que tinha na casa. Como é que pode? Ele nunca havia rejeitado uma ordem do pai, havia vivido extremamente no rigor daquilo que o pai falava. E o pai termina dizendo, meu filho, tudo que é meu é seu. Esse seu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E a história acaba aí. Jesus não continua dizendo se o moço entrou, se o rapaz saiu, se ele resolveu também ser um pródigo e sair fora, e aí entra a nossa parte. Dá para entender que a história não tem uma conclusão, porque ela certamente é aquilo que está na minha mente, no seu coração, e a conclusão que nós damos. Nós, muitas vezes, como igreja, chegamos a um ambiente em que nós ficamos indiferentes às coisas. Esse filho era trabalhador? Era. A virtude dele, trabalhava arduamente, era obediente, permaneceu ao lado do pai, não envergonhou o nome da família, tinha amigos para uma festona, quando ele conclama que queria um cabrito. Mas aí eu começo com uma frase que diz assim, não é do Bob Marley, certo, pastor Elias? É do C.S. Lewis. Aí eu sei que esse vai ter glória. Quanto mais se fica longe da igreja, mais estranha ela nos parece. Quanto mais, C.S. Lewis, se fica longe da igreja, mais estranha ela nos parece. Sabe que esse irmão do pródigo, esse irmão também que era pródigo, mas que ficou dentro de casa, ele nos ensina, é que ele era um reprimido. Ele teve uma reação de reprimido, porque ele dizia, para o Senhor, ele trabalhava, mas não no Senhor. A nossa igreja, eu não digo Strong Tower, digo igreja cristã, muitas vezes ela não é atrativa, porque até nós nos preocupamos em evangelizar bastante. Nós até nos preocupamos em trabalhar para o Senhor, mas nós não nos preocupamos em trabalhar no Senhor. Esse filho mais velho, ele trabalhava para o Senhor, para o seu pai. Ele estava fazendo com que a fazenda, com que os bens do pai continuassem a despeito do irmão mais novo ter ido e ter levado uma boa parte da renda. Então ele já logo lança na face do pai de que ele trabalhava e trabalhava muito. Mas eu diria, ele era um reprimido, porque ele não tinha a alegria, ele não tinha a satisfação de reconhecer na casa a barulho de festa. Nós conhecemos de longe quando as nossas esposas capricharam na limpeza da casa. O cheiro é de longe. Quando você abre a porta, você não precisa nem perguntar o que está acontecendo de diferente. Você sente no ambiente.
E esse filho mais velho, ele não teve nem a capacidade de sentir. Ele estava trabalhando, mas quando ele chega próximo da sua casa, ele ouve o som de festa, ele ouve o som de música, ele ouve o som de danças, porque o pai mandou chamar os amigos, mandou chamar todos os que estavam presentes para se alegrar pela vida de uma pessoa que havia morrido, de uma pessoa que havia se perdido. Porque os irmãos sabem que o pecado gera morte, pecado é desobediência contra Deus, pecado é uma situação que nos leva a pensar independente de Deus. Então, quando ele saiu da casa do seu pai, o seu pai sabia, meu filho vai se perder, sempre viveu aqui, foi ensinado, foi acostumado, viu os exemplos aqui de casa, ele não conhece o mundo exatamente como o mundo é, vai morrer, vai se perder, mas quando ele volta, há um regozijo no coração do pai, há um amor de pai que fala, não, eu tenho que celebrar porque o meu filho voltou, o meu filho está presente. E nós, muitas vezes, nos tornamos ocupados e automatizados com a nossa vida cristã, achando que aqueles que adentram daquela porta para dentro, elas são diferentes de nós. Irmãos, o que nos diferencia de você que não tem Jesus, de você que ouve, mas nunca foi numa igreja, é que nós fomos acolhidos por Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, nós entramos num acordo e dissemos, Deus, nós queremos estar debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua confiança, que o Senhor dirija a nossa vida, que o Senhor seja a nossa alegria, nós aceitamos e cremos o sacrifício que Jesus fez por nós e não importa se os livros, se as enciclopédias dirão que Ele existe, Senhor, eu creio com a minha vida, com a minha alma que Jesus existe e eu quero, Senhor, voltar a fazer parte da Tua família. A nossa diferença com relação àquele que não acredita em Deus é exatamente essa. Nós aceitamos que nós estamos de volta à família de Deus por causa de Jesus. E isso não nos torna tão especiais assim a ponto de nós rejeitarmos as pessoas. Porque como nós dizemos na sexta-feira, já repeti 50 mil vezes, se um avião cair e você estiver dentro, você certamente vai morrer junto com os demais. E não precisa ser uma congregação de santos aquele avião, é fato. O crente não vai flutuar, mas nós estamos com Jesus e faz toda a diferença quando nós morremos. O desespero, a maneira de lidar com a morte, a maneira de lidar com o sucesso, a maneira de lidar com a vida. Quando Deus está presente, Ele sabe conduzir o nosso coração e o nosso coração entregue para Ele, comandado por Ele, se torna calmo, manso e nós andamos sobre as águas de qualquer situação quando o Senhor está sobre a nossa vida. Mas para esse filho, que ele estava tão ocupado, tão preocupado em cumprir as ordens do pai, dá a entender que ele não conhecia o pai dele de verdade, que ele não conhecia os contornos da fazenda como muita gente não conhece. Como é bom estar num ambiente festivo, como é bom estar num lugar em que nós somos amados, às vezes não pelas mesmas pessoas, às vezes você pode sentar no mesmo lugar e reclamar com o pastor que ninguém nunca te cumprimentou, que ninguém nunca te olhou, que ninguém nunca te viu. As pessoas aqui dentro elas têm diversas ocupações. Existem alguns que saem difamando, dizendo que o pastor passou por elas, mas nunca lhe saudou, o pastor nunca foi tomar café na sua casa, o pastor nunca a viu, o pastor não se preocupou com ele. Irmãos, nós somos uma casa de gente ocupada, de pecadores transformados. Nós somos uma casa em que nós estamos sendo mudados e moldados pelo Senhor, como alguém já disse há tempos atrás. Há uma placa na nossa vida que diz, em construção, estamos em construção, porque o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida e nos construindo, nos reformando, nos renovando, nos reconstruindo, para que um dia nós possamos ir para a glória, morar com o Senhor. E a Bíblia fala que Deus olhe para nós e fique satisfeito pelo trabalho de Jesus na nossa vida. Então não se surpreenda, não se irrite, mantenha calma se você se sente desprezado e diferente no nosso meio. Por favor, nós vamos melhorar, nós estamos buscando em Deus melhorar as nossas atitudes para com todas as pessoas, para com os crentes, para com os que não são crentes, para aqueles que trabalham, para aqueles que não trabalham, mas que dão trabalho, para aqueles que são mais soltos e para aqueles que são mais agarrados à casa do Senhor. Nos ajudem como irmãos, como família, a construirmos o reino de Deus a partir da presença de Deus na nossa vida, uns com os outros, que nós tenhamos o cuidado de abraçar, de chorar, de perguntar, de acompanhar, porque esses dias
Eu vi lá no Facebook de alguém que eu falei falando com a Fábio, eu falei que há alguém no meu Facebook que de repente ele colocou um discurso lá de política contra o Lula e alguém depois respondeu para ele. E eu não sei porque justamente aquilo lá, na hora que eu abri o Facebook lá, estava lá e eu li não só o que ele havia escrito como comentário, porque eu achei curioso. Ele dizia um monte de coisa correta, mas aí vem uma pessoa daqueles defensores e esbravejou contra o rapaz, falou: eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe, acho que nós somos parentes, mas muito me admira você por essa linguagem assim, porque você mostra que é isso. Começou a disputar com o rapaz numa rede social. Irmãos, rede social não é lugar de vomitar o seu fígado. Rede social, Facebook, não é lugar de você demonstrar a sua má educação. Nós cristãos, para nós ganharmos o mundo, e eu acredito que ele seja cristão, porque ele me acompanha, eu não adicionei, houve um pedido lá, eu pensei, deve ser por causa da igreja, então eu cliquei há um tempo atrás. Não sei quem é, não tenho contato, mas de repente eu vi que aquela situação era constrangedora, porque digamos que era um crente, mas com palavras tão pesadas e tão duras. Eu falei, isso não é para estar exposto numa rede social. Se você tem alguma diferença com alguém, não vá ao Facebook publicar. Isso é covardia. Isso é uma coisa que jamais sairá de lá, porque enquanto existir agora a internet, as imagens, a fala, a escrita ficará lá. Por isso que também os americanos, a imigração americana quer ter acesso ao Facebook para ver o que você pensa, o que você acha, quais são os seus conceitos morais, de que maneira você anda, de que maneira você trata as pessoas. E eu vejo que há muita selvageria, há muita palavra rude, há muita brutalidade que está matando, e pessoas que deveriam ver em nós a alegria do Senhor, que deveriam vir como pródigos, elas no mínimo vão pensar: se eu for para lá, vai me apedrejar igual, se eu for para lá, vai me matar da mesma forma. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você acha que é certo para você. Se é certo para você, fique certo para você. Agora, publique no Facebook algumas opiniões calmas, pacíficas, pacificadas. Publique textos bíblicos, versículos bíblicos, pensamentos elevados, coisas para bem, para pensar, não coisas ruins, coisas que você vai criar adversários por causa de opiniões pessoais. E se for diferente, respeite. O filho pródigo chegava na casa e ouvia aquela festa, mas ele era tão metódico que ele então não quis nem entrar primeiro. Ele falou: alguma coisa está de errada. Se só vive nessa casa praticamente, eu e meu pai, porque a mãe não fala, vai que de repente ele fosse órfão. Minha mãe não está fazendo aniversário, ninguém está fazendo aniversário, festa. O que aconteceu? Ele tirou o olhar da casa do Pai. Não perca o olhar da casa do Pai. Nós que estamos presentes, nós temos que ter o duplo cuidado de estarmos com os olhos no Senhor e de nos preocuparmos com os irmãos à nossa volta, principalmente aqueles mais fracos que vão se escandalizar sim conosco, com as nossas atitudes, com a nossa fala, com o nosso comportamento. A Bíblia ensina que nós precisamos e devemos cuidar da nossa vida, da nossa salvação, mas nós não podemos nos transformar em pedra de tropeço, nós não podemos escandalizar aquele que morreu por todos nós por causa de comportamentos e ideias nossas. Aquilo que é polêmico, evita. Aquilo que é vulgar, não ponha. Aquilo que é muito excedente, que você sabe que você gosta, mas você acha que na sua cabeça não faz mal, não faça, não faça, não faça, para não provocar danos ao Evangelho, para não provocar dano a essas pessoas que virão. Ele se negou a comemorar a vida, ele preferiria, de repente, saber que o irmão continuava perdido, porque na Bíblia, no versículo 28, a Bíblia usa a expressão: indignou-se e não queria entrar. Sabe o que é ser uma pessoa amarga, mal-humorada? São esses pseudo-santos que eles acham que tem que ser da forma que eles fizeram, da maneira como eles pensam, da maneira como eles agem e não da maneira como Deus faz. Deus trouxe, Deus traz no nosso meio gente preciosa, gente que aos meus olhos ou aos teus olhos não tenha valor algum, que tem uma história que lhe provoque arrepios, que tem uma história que você diga: eu não queria passar por isso, mas Deus perdoa, Deus transforma, Deus muda caráter, Deus muda coração, Deus muda comportamento, Deus muda a vida, e nós ficamos presos aos nossos conceitos, à nossa história.
Sabe por que é muito difícil quando alguém fala, mas também o pastor não está sabendo. Nós sabemos de muita coisa, nós não sabemos de tudo. Primeiro porque nós não somos onipresentes, graças a Deus. Já temos problemas demais nossos, ainda dividimos problemas de outros entre nós, mas nós não expomos, porque nós não queremos que a vida de ninguém seja exposta. E às vezes a pessoa vem com um dedo em riste, mas está vendo, o senhor não sabia, o senhor não faz nada. Irmãos, a pior coisa que existe é você expor uma pessoa, porque uma vez que você expõe a pessoa, você a marca, principalmente publicamente. Principalmente publicamente. E quando Deus perdoa e faz a transformação na vida da pessoa, como é que fica? A má fama já foi derramada, a fofoca já foi jogada, a vida da pessoa foi para o buraco. E nós temos que lidar com uma situação delicada, porque é uma vida que está em jogo. Tome cuidado com aquilo que você faz, da maneira como você se expressa, do seu grupo de amigos, do seu grupo de WhatsApp, de conversa. Nós precisamos ter a casa cheia de gente que seja bem acolhida, porque Deus nos acolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Foi isso que o Mazinho disse nessa manhã. Não foi porque eu era bom. Deus, quando me viu, não me viu limpo. O Senhor, quando nos viu, não nos viu cantando e levantando as mãos. Ele nos viu no pecado, Ele nos viu mal, Ele nos viu nas nossas piores situações, naquela coisa que nos prendia. Ele nos viu lá e falou, não, esse é um menino bom, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou curar, eu vou cuidar, porque ele vai ser bom, ele vai ser bom, o sangue de Jesus vai ser passado sobre ele, vai estar novinho. Já foram nesses flea market? Quanta coisa importante, bonita, cara, tem lá. Às vezes uma prata, mas ela está escura, ela precisa de uma limpeza. E esses dias a irmã Isabel foi lá em casa, lá, e a Fábio estava lá, fez um chá para ela lá e não sei o quê. E quando eu vi a irmã Isabel limpando lá algumas coisas, umas pratas que tinha lá, que a Fábio e o Mancati adoram comprar essas cacarias que viram preciosidade, mas ela limpou com tanto cuidado, era uma prata tão bonita, irmãos, que no final eu fiquei espantado, eu falei, mas isso estava em casa? Isso estava aqui? Cuidou. O sangue de Jesus da mesma forma. Às vezes nós não damos nada para ninguém. Quando o sangue de Jesus vem e passa na vida da pessoa, irmãos, pense na glória que Deus e no orgulho que Ele sente lá do céu, dizendo, é precioso, é lindo, é maravilhoso, vou fazer festa. É Deus que faz a festa e nós deveríamos fazer festa, porque a nossa vida diante de Deus todos os dias, ela é justificada pelo sangue do Cordeiro. Deus olha para nós e fala, Jesus valeu a pena, Jesus está ali, Jesus, olha, realmente o sacrifício, olha lá andando, caminhando. E quando chega alguém igual a nós, ou alguém abaixo de nós, nós nos achamos no direito de julgar. Não julgue, não julgue, não julgue, porque Deus de repente está fazendo festa com esse que entra e você vai tomar uma repreensão do Pai, porque você não pode estar no reino de Deus sendo amargurado e muito menos mal-humorado. Nós precisamos ser libertos desse tipo de sentimento e de situação. Ele não entendeu que era filho. Versículo 29 diz assim, te sirvo há tantos anos. É uma justificativa de alguém que não conhece e não trabalha com alegria a quem lhe está todos os dias passando pela frente, caminhando, cumprimentando. Sabe o que é viver no Evangelho 30 anos, 40 anos e viver porções de alegria em um congresso, em uma pregação, em um dia que o louvor foi excelente, em uma tarde que alguém te visitou? Sabe o que é viver por porções e de repente chegar nos céus e dizer, Jesus, eu te servi durante 1 ano, mas senti a tua graça na minha vida, Senhor, talvez 15 minutos em 1 ano. Sabe o que é isso? Isso é a mesma experiência, ou esta foi a mesma experiência que esse filho mais velho provavelmente sentia. Ele não sentia gozo em trabalhar para o Senhor, ele não sentia alegria em estar com o Senhor, ele não sentia prazer em viver para o Senhor, ele não sentia prazer em saber que o Senhor lhe estava olhando. Quanta gente não entra nessas portas porque não vê em nós a alegria de servir ao Senhor por prazer, por satisfação, com gozo, com um sorriso nos lábios, não esperando absolutamente nada de reconhecimento, mas nós conhecemos ao Senhor e nós procuramos e buscamos ver ao Senhor, então isso faz com que a nossa vida seja diferente. Mas existem pessoas que estão trabalhando há anos a fio para o Senhor,
Isso é importante, isso é bom, mas se você não encontrar o ponto de alegria, o ponto de satisfação, o ponto de prazer, o ponto de amor em Deus para fazer as coisas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar enfadados, nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar tristes, nós vamos achar que a obrigação deve ser feita, vir ao culto às 10h30 da manhã, sair ao 12h30, se torna uma obrigação. Mas quando você conhece Jesus, quando você conhece a Jesus de frente, de verdade, quando você descobre o quanto Ele te amou, o quanto Ele te perdoou, chegar às 10h30 não é sacrifício, você começa a chegar até mais cedo, sair 12h30 não se torna um programa, você até sente no coração, Lema do Bozo, que peninha, você não gostaria que aquilo acabasse, porque você quer estar junto com a comunidade, junto com os irmãos, você se alegra no Senhor, você se regozija no Senhor, você sente que Deus está trabalhando na sua vida, você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer ficar mais perto do Senhor. Então você não faz isso por obrigação, nem por necessidade. Eu tenho que ser salvo, então tenho que vir cear. Meu irmão, meu querido, esteja presente conosco com alegria, com o coração liberado, com a mente tranquila, totalmente despojado, se vão te julgar por roupa, por status social, por falar bonito ou não. Esteja na presença do Senhor, adorando a Ele com alegria, porque a vida vai passar muito rápido. Quando nós fazemos alguma coisa com indisposição, pensa na dureza que é. Aquele dia que você levanta, que você fala, hoje eu vou ter que trabalhar naquela casa, vou ter que fazer aquele trabalho. O dia de 8 horas, de 10 horas, se transforma num dia de 68 horas. Aí nós brincamos, parece que vai dar meia-noite, mas não vai dar 5 da tarde. Porque é um peso, porque é uma angústia, porque é uma decepção nisso. Irmãos, a casa do Senhor, quando as portas são abertas, que você entra, você precisa sentir a alegria de Deus na sua vida, você precisa sentir paz na sua alma, você precisa sentir prazer, você precisa sentir gosto em estar aqui neste lugar de corpo e alma, e não fazer por obrigação, porque Deus não está vendo a sua obrigação, Ele está vendo a intenção do seu coração para com Ele, porque se Ele quisesse um bando de puxa-sacos, de repente Ele podia instituir só anjo aqui e dizer, cantem, agora para, agora levanta, agora desce, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, dizendo, olha, eu sei que eles vão saber o que é escolher e escolher bem, quando eles sentirem alegria em mim, quando eles ouvirem aquela palavra sobre mim, não vai precisar que o Mazinho levante a mão, mas ele vai sentir tocado, vai levantar a mão, vai chorar, vai dizer glória a Deus, vai dizer, Senhor, é verdade, é fato, a minha alma vai se lembrar, bendisse a minha alma o Senhor, não vai precisar de esforço, porque o Rei da Glória, presente na nossa vida, que nos ama e a quem nós juramos fidelidade e amor, vai se encontrar conosco nesse lugar, ainda que nós não o vejamos, haverá festa, alegria, satisfação, gozo na alma, doçura, prazer, porque Ele e nele nós estamos. Mas isso tem que ser uma realidade para contaminar e contagiar outros. O programa de evangelismo vai muito bem, mas o evangelismo que você faz é aquele apaixonado, dizendo que eu amo a esse Senhor, Marcelinho, Ele nunca me fez mal algum, como é que eu posso abandoná-lo, como é que eu posso deixá-lo, como é que eu posso não servi-lo, Ele só me faz bem, Mazinho, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É o hino do PC Baruch, que beleza, ouço na internet hoje. Depois ele tinha a presunção da perfeição. Agora, ouvindo o STF, a presunção de inocência, prende, não prende. A presunção da perfeição, versículo 29, esse filho mais velho, vaidoso, na obediência, ele dizia assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, agora, sem jamais transgredir uma ordem tua, jamais transgredir uma ordem tua. Ocorre muitas vezes quando de fora criticamos e vemos a igreja que deveria ser perfeita. Obedeci todas as tuas ordens. Senhor, o louvor não está bom. Senhor, o pastor Maurício está pregando demais. Senhor, o pastor Marco passou da hora. Quando nós estamos de fora, quando nós só obedecemos a regras e a leis, irmãos, fica difícil, porque nós nos tornamos muito críticos. Essa igreja não serve, essa igreja não é boa, essa igreja não é perfeita. Olha quanto erro, quanta coisa. Agora, quando você resolve vir e que você passa para
para o lado de cá, de quem está junto, trabalhando na obra do Senhor e fazendo, você descobre como é difícil, mas essa igreja não ora, devia ter vigília. Aí marca-se uma vigília, você não aparece. Essa igreja devia fazer visita. Você não quer nem abrir a porta ou atende o telefone quando sabe que o pastor quer falar com você, se esconde. Então você se torna um crítico, se torna uma pessoa difícil. Aí quando você então vem para esse lado do trabalho, que você fala, olha, estão pedindo vigília. Olha, é você, presbítero Mauro, que vai dirigir a vigília. Opa, eu? Não que o senhor seja o crítico, mas o senhor é uma das pessoas boas para dirigir vigília, irmão Mauro. Então, quando a pessoa vem para o lado de cá, do fazer, ela começa a sentir o fardo. Aí a igreja não vai ser perfeita mesmo, porque o crítico passou a vir. Então ele agora vai ouvir críticas dos outros. E nós sabemos que a igreja de Jesus é assim. A igreja perfeita do Senhor tem o Senhor, tem a Jesus no centro e tem pecadores reformados, pecadores em transformação, pecadores em mudança em volta de Jesus, porque Ele nos está transformando. Então não se desanime se no próximo culto você achar que, puxa, a vida já não é mais aquela mesma igreja que eu vim no Congresso das Irmãs. Lá estava a reverendíssima irmã Edmeia, a doutora Edmeia. Não, naquele culto domingo passado de Páscoa, o pastor Maurício praticamente só fez chover naquela igreja. E cadê esse culto hoje, sexta-feira? Está aí o irmão Jurandir com um livro, que coisa, o que acontece? Irmãos, a graça do Senhor, a bondade do Senhor nos acompanha todos os dias. E quando nós começamos a enxergar saídas de Deus, o Senhor precisa mandar gente. Senhor, eu preciso ter um coração para aprender. Eu preciso ter um coração para ser transformado, para ser mudado. O Senhor começa a fazer na sua vida e abrir os seus olhos e você vai descobrir que todas as igrejas são iguais. Muda o endereço e muda o número de pessoas, mas elas são iguaizinhas a um Deus que trabalha, a um Deus que opera quando o evangelho verdadeiro é pregado, a um Deus que situa no coração das pessoas mudança, transformação e prepara para a volta do Senhor. Aí você não se sente tão diferente. Aí então ele continuava no versículo 29, ele esperava uma recompensa, um reconhecimento, porque ele dizia que nem um cabrito, o Senhor mandou matar o melhor boi, um novilho cevado, boi não que já era de idade, um novilho, novinho, não tinha nem conhecido o pasto direito, o Senhor já mandou matar, tão bem preparado, e a mim, nem um cabrito para os meus amigos, eu sim merecia. Não é essa a nossa palavra, muitas vezes, ou o nosso sentimento? Não, esse não merece. Não, mas como é que pode? Será que o pastor não está vendo? Não, mas ele errou tanto, fez tanto. O pastor não conhece. Olha, irmãos, a igreja de Jesus, o Senhor continua com os olhos sobre esse lugar, sobre a nossa vida. Se há alguma coisa diferente, se há alguma coisa fora, aprenda a buscar as ferramentas corretas em Deus. Ore e apresente ao dono da obra. Nós somos administradores, gerentes, falíveis. Nós somos pessoas limitadas, mas aquele que é o dono da obra, aquele que nos constituiu, é Ele que vela pela sua casa, pelas suas obras, pela sua vida, pelos frutos que são dados neste lugar. É Ele que recebe glórias, é Ele que recebe louvor. Nós precisamos aprender, se é que ainda alguns não sabem, que nós precisamos apresentar a Deus todas as nossas petições, não é só de trabalho e comida, mas também as nossas inquietações, as nossas insatisfações diante dele. Ele move, ele muda coração de rei, ele muda impérios, ele muda guerras, ele muda histórias. É ele, e é por ele. Não fique de olho no meu boi cevado, não se preocupe com o seu cabritinho. Deus sabe o que faz e para quem faz. Apresente a ele. Ele demonstrava-se orgulhoso, arrogante e severo demais com o irmão. No versículo 30, quando ele fala, este teu filho gastou com meretrizes. Este teu filho. Esse teu filho. Esse teu filho. Esse teu filho. Ele não falou, este meu irmão. Esse teu filho. Não é? Quando o marido e a esposa tem alguma divergência porque o filho apronta alguma coisa. Aí o seu filho. A sua filha, a gente joga nos ombros para dizer, olha, a parte ruim que está acontecendo é da sua parte, do seu DNA, olha aí, o teu filho, mas na verdade é o nosso filho. Nesse caso ele teria que ter se reportado o meu irmão. Então ele arrogantemente fala, o teu filho, ele gastou com meretrizes, mas a Bíblia não fala que ele gastou com meretrizes, a Bíblia fala que ele viveu uma vida dissoluta, é bem diferente.
Eu não sei se ele foi informado alguma coisa que o irmão fez, ou eu não sei se ele tinha no coração esse sentimento, esse desejo, ou eu não sei se ele imaginou. Mas ele disse, e ofendeu ao pai e ofendeu ao irmão, jogando toda a responsabilidade nas costas do pai. E indignado quando ele falou que o Senhor matou o bezerro cevado, o especial, como é que pode? Eu achava que era na minha formatura, que era no fim de ano, uma festa para os empregados e para mim, seu filho, Senhor, e o Senhor não fez assim. O nosso coração, irmãos, precisa perder esse criticismo. Não é cretinismo, não, é criticismo. Esse espírito crítico de achar problemas e defeito nos outros. Nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia e de compaixão para que esta casa se encha e conheça que aquele que é misericordioso e é compassivo, ele nos enche de misericórdia e compaixão e nós somos retrato dele. Essa igreja hoje que não atrai, essa igreja hoje que retrai, essa igreja hoje que não avança, essa igreja hoje que envergonha, não é a igreja que representa o Deus vivo, não é a igreja pela qual Jesus morreu, é uma igreja de homens que precisam ser transformados, que precisam ser mudados, que precisam ser renovados, que precisam ter a mente colocada na boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, precisa voltar aos princípios do evangelho verdadeiro de adoção, do amor, da misericórdia, da graça, da satisfação em Deus, e não do julgamento, do egoísmo, do orgulho, da altivez, do eu mando, eu faço, eu tenho, eu quero, eu vou. Há uma igreja santa que Deus tem trabalhado, há uma igreja santa que a palavra do Senhor ainda tem direcionado, irmãos. É a essa igreja que nós precisamos correr, é para essa igreja que nós precisamos estar, é nessa igreja que nós precisamos ouvir a boa palavra do Senhor, não a imaginação do coração de alguém, não a vontade e o desejo de um líder, mas a palavra do Senhor dirigindo a nossa vida, nos corrigindo, nos mudando, nos moldando, nos transformando, para que outros sejam aproximados, sejam ganhos, sejam mudados para Ele, a quem nós adoramos, para Ele a quem nós entregamos a nossa vida, para Ele a quem nós tiramos o chapéu, para Ele a quem nós nos curvamos. Então nós somos exemplo deste Deus. Quando nós abrimos a nossa boca e aquela pessoa não vem, ou quando você dá aquele calote santo, ou quando você fala mal e você faz questão de expressar para um monte de gente a sua amargura, a sua angústia em relação ao homem e não a Deus, você expõe todo o evangelho, você joga lama, você se torna arrogante e irretratável. Mas para quem que eu vou reclamar? Reclame primeiro para Ele. Depois reclame para quem de direito você acha que se sentiu ofendido. Se o pastor Marcos fez alguma coisa errada, chega nele, dá um jeito de chegar nele. Mas ele não me atende, ele pisou na bola comigo. Leva uma testemunha, fala com ele. Não vem falar com A, B, C, D, colocar um post no Facebook, uma carinha no Facebook, mandar uma mensagem por WhatsApp. Isso, irmão, chega. Palavras estão muito duras. As palavras podem ser pintadas com a cor que você quiser, dependendo do seu humor. Agora, quando você fala, você se expressa, você vem, você se apresenta, você mostra que há um Deus que trabalha na sua vida, há um Espírito chamado Santo, que é Deus na sua vida, para a transformação, para a mudança, e aí você tem uma testemunha perfeita para andar com você, para estar com você, para dizer, Deus, o Senhor é minha testemunha de que eu não sou isso, eu não faço isso, não é minha culpa. E não atirar, lançar no ventilador isto. Se é uma coisa que eu, como pentecostal, sobra um parênteses fora da mensagem, eu detesto, são esses vídeos que mostram de reuniões específicas, às vezes intimistas, pode ser até de reuniões de meninos, reuniões, principalmente nós pentecostais, que extravasamos em muitas esferas, em muitas coisas. E com essa viralização de vídeos, se tornou um escândalo, se torna um deboche, se torna uma coisa pobre, se torna uma coisa horrível. E aí o que se faz? Você mata diversos dons por causa de meninice. Você mata assim no sentido de fica cada dia mais controlado, cada dia mais repensando acerca de um monte de coisas. Irmãos, as profecias do Senhor continuam sendo bíblicas, embora eu não corra para receber ou para ouvir nenhuma. Quando Deus quer falar, Ele tem os meios, a forma, Ele chega, Ele fala, mas Ele confirma e depois Ele reafirma fazendo. Essa é a profecia bíblica. E Ele chega. Ah, não, mas tem só a Bíblia? Tem, mas muitas vezes eu não descuido e eu não descreio que Deus usa a vida assim,
para profetizar. Deus usa a vida sim para continuar trazendo a sua boa palavra. Ah, não, mas é só a Bíblia. Amém. A Bíblia é a profecia principal. E a profecia vinda do homem, ainda que orientada por Deus, tem que ser confrontada com a constituição de Deus. Mas Deus continua falando por profecia. Só tome cuidado. Qual é o profeta que chega até você? Qual que é o charlatão que chega até você? Os dons continuam em evidência, Deus continua curando, Deus continua fazendo milagres, Deus continua transformando, Deus continua salvando. E não vai ser um vídeo, não vai ser pensamento, não vai ser algumas escolas que me vão fazer desacreditar porque eu vi, porque eu sei, porque eu já passei por muitas coisas que hoje as pessoas querem pisar em cima. Mas Deus está no comando destas coisas. Eu apresento a Deus para que haja um reavivar de mente, de coração, de ação, que as pessoas se coloquem de novo para que Deus trabalhe nas suas vidas. Nós temos a tendência a pensar, porque Deus é justo, que a vida também deve ser justa. Então esse filho pensava que a vida que ele levava era certa, e agora ele de certa forma dizia, Deus é injusto. Muitas vezes nós pensamos assim, a vida é justa porque Deus é justo. Mas, irmãos, a vida não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus e a vida é a vida. Na vida há uma mistura da vontade de Deus, dos propósitos de Deus e das nossas decisões. Muita coisa que acontece errado, muita coisa que não dá certo, muita coisa que nós pensamos não está no coração e na mente de Deus. Os teus sonhos não precisam ser os sonhos de Deus. Agora, os sonhos de Deus devem ser os teus sonhos, porque os nossos sonhos, os nossos pensamentos, muitas vezes são maus, muitas vezes eles falham. Deus tem outras estratégias, outras vontades. Quer exemplo? Jonas, o sonho, a vontade dele era fugir lá da Síria, que ia cair bomba, era fugir do Iraque, lugar perigoso. Ele não queria ir para... Alguns leram. Ele não queria ir para Nínive, mas ele foi para o oposto, que era... Meu Deus, aí fica difícil, né? São Paulo, então fala São Paulo. Não, ele não queria ir para Nínive, que era um lugar guerreiro, que Deus tinha um propósito lá. O pensamento dele era, vou para lá. Só que ele teve que ceder espaço ao pensamento de Deus. Isso prova que os teus sonhos, as tuas vontades, seus pensamentos nem sempre vão prevalecer sobre os de Deus. Existe um momento em que Deus vai trabalhar na sua vida e vai fazer sim prevalecer os sonhos dele. Então a vida é resultado de escolhas, de decisões que muitas vezes nós tomamos e viramos as costas para Deus. E esse filho, ele pensava que, poxa vida, agora eu estou na mão, eu estou indiferente. Eu, que merecia todas essas coisas, não estou tendo o direito ao bezerro, à festa, ao som de festas. Ele gastou a herança dele, ele se foi para o mundo. Irmãos, nós estamos aqui, Deus vai levar, Deus vai trazer, Deus vai levar de novo, Deus vai trazer de novo, mas a igreja continua sendo de Jesus. Nós vamos errar, mas não porque nós queremos errar, nós vamos errar porque infelizmente é voluntário, é natural nosso, mas se Deus está conosco, nós vamos minimizar os nossos erros, nós vamos diminuir os nossos erros, nós não vamos errar nas mesmas coisas, pode ser erros diferentes, mas a igreja do Senhor precisa sair desse mesmo erro, de pisar, de castigar, de maltratar, de se engrandecer, de se orgulhar, de se ufanar em cima das misérias e necessidades dos outros. Nós precisamos ter um olhar misericordioso, de um amor de um Deus que não falha, que nos alcança. Nós cantamos 3 vezes que o amor de Deus não falha, que o amor de Deus nos alcança, que o amor de Deus, ele não é fora de plano ou de rota, é por causa da bondade dele. Aí eu estou terminando já. 2 características importantes que eu destaco do pai. A primeira, para o filho pródigo, no versículo 20, ele saiu ao encontro. A Bíblia fala que ele ficava de vigília, ele ficava respirando o momento que ele veria, o dia que o filho voltaria. E quando o filho apontou o narizinho no caminho, na propriedade, o pai estava lá fora, viu. O pai saiu para fora para ver e foi receber o filho. Aqui de novo, o pai, no versículo 28, ele sai de dentro da casa para receber o filho. Então saiba que o encontro que nós temos com Jesus, ele não se dá uma vez só. Ele não se dá apenas para as pessoas que estão encontrando a Jesus, não. O pai deseja sair para se encontrar conosco, para nos abraçar, para nos contar histórias, para fazer com que o nosso coração esteja acalmado, quieto, para nos trazer sonhos. Deus ainda fala, Deus ainda sai da casa para abraçar-nos, irmão, com um amor tremendo, com um amor imenso. Só que você precisa entender que nós precisamos sair de
de uma situação circunstancial, concretal, que nos amarra, que nos prende. Eu preciso de um encontro com Deus todos os dias, porque se Deus estava no jardim, na viração do dia, todo dia Ele vinha falar com Adão e vinha falar com Eva, é porque Ele gosta de conversa. Deus ama conversar, Deus ama saber, Deus ama se inteirar da nossa vida, embora Ele conheça tudo, porque Ele é Deus, senão não faria sentido. Mas nós precisamos dizer, Senhor, se o Senhor sair para fora da casa, fala comigo. Senhor, vem ao meu encontro e me acha, Senhor. Quero ouvir a Tua voz, quero Te ouvir, Senhor. Característica do nosso amado Pai. Ele sai da casa para pecadores, Ele sai da casa para santos. Ele tem prazer em estar no nosso meio. O nosso culto, as nossas reuniões precisa de mudança. Nós precisamos de mais vida, irmãos. Nós precisamos de vida em Deus nesse lugar. Não saia desse lugar conformado com o mesmo jeito que você veio. Você precisa orar em casa e dizer, Deus, eu quero mudança, Senhor. Eu quero alegria na minha vida. Não peço, Senhor, eu quero mudança para fora, porque a mudança começa de um. O sistema de pirâmide qual é? 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ou então um monte aqui, aí vem diminuindo, até que chega no extremo. Então começa com você, Senhor, eu quero mudança em mim, porque o Senhor vai mudar aquele, que vai mudar aquele, que vai mudar aquele. Quando você vê, estamos todos incendiados, apaixonados de novo, ainda mais pelo Senhor, sonhando os sonhos do Senhor, querendo de Deus mais vida, querendo que os cultos não se acabem, querendo que haja mais cultos, querendo oportunidade, queremos presenciar a glória do Senhor na vida de tantas pessoas, Deus fazendo, Deus acontecendo, Deus sendo engrandecido, a igreja sendo tão visitada pela presença do Senhor, quando alguém testemunha sobre um green card, como também o dia que Deus não dá testemunho sobre nada, mas Ele está presente, e a Ele seja a glória, o louvor, a honra, a Ele seja toda a ação de graça, de glória. É o mesmo sentimento que tem que ter e haver no nosso coração, mas tem quando nós colocamos na nossa vida, eu quero que o Senhor saia da casa e venha me ver, eu quero ir para casa, Senhor, e te ver, mas se o Senhor quiser descer e me ver, vai ser glória, vai ser glória, vai ser glória. O ponto 2, que eu achei mais interessante ainda, enquanto o filho fala, esse teu filho, o pai volta, não, é esse teu irmão. Ou seja, Deus tem uma relação de lealdade conosco, de que ainda que você jogue na cara de Deus, mas eu não vejo assim como eles. Deus fala, mas é teu irmão, mas é teu irmão no mesmo pé de igualdade. Ah, Senhor, mas não é teu filho, não, igual a mim. Então essa pessoa que está do seu lado, não gosto, mas repete hoje, só hoje, vira para o lado e fala, você é meu irmão, ou você é minha irmã. Olha aí. Se alguém vier ofender o seu irmão, a sua irmã, você não fala, é um membro da Strong Tower. Faça assim, não, você está falando do meu irmão. Cuidado, não é assim. É o meu irmão, é da minha família. Ninguém toca na minha família. E se você quiser tocar, eu vou falar com o meu pai. Aí a coisa vai ser com o meu pai. Então o pai fez questão de pontuar, meu filho é o teu irmão e as minhas coisas são tuas coisas. Acesso total, integral na nossa vida para com uma vida de Deus, uma vida em Deus, uma vida satisfeita em Deus. É Ele sempre que vai fazer. Olha só essa. Outra frase de um livro que eu li em 2016. Não foi do Bob Marley. Philip Yancey, ele diz assim, quem compartilha amor sai enriquecido e não empobrecido. Quando você dá amor, você não vai ficar vazio de amor. Você vai ter mais amor. Porque se há uma fonte que não se esgota, é o amor. Deixa de ser mesquinho. Ame ao seu Deus de todo o seu coração. Se ame, cuidando de você, sem egoísmo, sem egolatria. Cuide de você, mas olhe para o seu irmão também e o ame. Quando ele errar, presta atenção. Quando ele errar, você vai dizer, podia ter sido eu. Então, zip it. Não fale, ajude, ame, cuide, pergunte, procure.
Informe, não para fofoca, mas para que ele seja restaurado, restabelecido, amado, correndo de novo. Senão nós temos dois trabalhos. O primeiro, de espalhar a notícia, e depois vir com cara de choramingo, cara de cebola e dizer, não realmente mudou, Deus alcançou, Deus faz testemunhos na vida das pessoas, quando as pessoas se dizem as mais difíceis e desesperadas. Eu não descreio desse Deus, eu não descreio de forma alguma, embora muitas vezes nós tenhamos o desejo e a intenção de mandar todo mundo para o inferno, não é? Quando aquela pessoa te corta no trânsito, ou quando ele entra do nada e freia na sua frente, ou quando aquela fila está grande no caixa do Walmart, que nunca tem caixa, mas você vai lá e você gosta de sofrer, então você vai lá e aquela caixa já está grande, e quando está perto da sua vez a moça desliga e fala, olha, vai abrir uma outra ali do lado, aí corre aquele monte de gente, fica aí você de novo naquela situação intransigente, comercial, não estão pagando nada, ainda vão processar. Mas veja que é importante nós estarmos em Deus o tempo todo, irmãos, porque quem compartilha amor sai enriquecido e não empobrecido, porque o ódio, a vingança, a ira, traz o quê? Úlcera, traz vida curta, traz mau humor, vai atacar seu fígado. Dali a pouco você está até com mau hálito, por causa da ira, por causa daquela corrosão interna que vai se fazer dentro de você. Então é mais barato, é mais fácil, é mais simples amar. Ame, ame. Quer um conselho? Saia daqui hoje amando. Ame. Ame. Ele me ama. Eu amo você também. Não, esse cântico que o Mazinho cantou, vou ser bem sincero, né? Ele me... Né? É que no inglês, na voz do menino, é até suave, você fica arrepiado. Mas quando canta aqui, você, machão, ele me amou... Né? Afinar a voz, não, porque é muito alto o tom. Deus nos ama, saia amando. Como é difícil entender que o amor de Deus nos constrange, nos coloca uma luz e fala, como eu sou pequeno, como eu sou cheio de frescura. A palavra é essa, cheio de frescura. Ame, saia daqui amando. Um francês chamado Paul Tournier, né? Diz assim, mas só isso, acabou aí. Se for errado, como já morreu, não vai me corrigir. Existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar. Não sei se criar alguma lei nova que você pode se casar consigo mesmo. Aí eu quero ver o dia que tiver que divorciar. E a outra é ser cristão. Não existe cristianismo solitário. Não existe cristianismo solitário. E como é que nós vamos nos tornar cristãos? Amando, vivendo as experiências dos outros, orando pelos outros, nos preocupando com os outros. Quem sabe o nome dessa irmã que canta? Levanta a mão quem não sabe. Seja sincero. Eu vou perguntar. Está vendo? Uma boa razão para nessa tarde você chegar para ela e perguntar, qual é o seu nome, Rosane? Qual que é seu nome? Posso saber? Canta aqui todo domingo. Canta aqui. É nossa obrigação, como família, como irmãos, nos inteirarmos, irmãos. Porque nós somos brasileiros, nós gostamos de conversa, de saber da vida, como vai você, né? Da vida do outro, não cante. Mas principalmente porque nós, como filhos de Deus, precisamos desenvolver relacionamentos e o cristianismo é feito de mim, de tu, de nós, de vós, de todos. Nós somos uma comunidade. Cristianismo é vida de Deus pulsando em nós. Não é vida de Deus pulsando em eu. É em nós. É em nós. Falo demais. E o último, eu gostaria de dizer o seguinte. A força do amor alcança muito mais que o ódio ou a força. A força e o ódio, eles têm um poder de alcance muito limitado. Mas o amor é ilimitado, além fronteiras. Vai longe. E tem aqui, eu coloquei uma parábola dos gansos. É que dizia assim, tinha uma congregação que se reuniu no domingo que era só de ganso. Imagina, vocês conhecem ganso, né? Não é pato, é ganso. O bicho mais ensurdecedor que eu conheço. E eles se reuniam na igreja e o ganso pastor falava, pregava, dizendo para eles que havia uma vida muito boa que eles deviam desfrutar quando eles saíssem dali, que eles pudessem bater as suas asas e voar. E aí a gansaiada, aleluia, aleluia, e aquela, né, deviam ser gansos pentecostais, aquela festa, aquela alegria toda, e no domingo seguinte o pastor pregava de novo. Vocês precisam aprender a voar. Vocês precisam aprender a voar. Mas por que o pastor ganso falava isso? Porque quando abria a porta, os gansos iam tudo em filinha. Ninguém voava.
Sabe qual é a mensagem disso? Nós estamos aqui dentro, irmãos, ouvindo sobre vida. Nós estamos aqui dentro ouvindo sobre caminho para o céu. Nós estamos aqui dentro falando sobre liberdade. E existe gente presa que entra presa e sai amarrada. Existe gente que entra aqui se arrastando e sai sendo empurrada. A verdade do Evangelho liberta. Jesus Cristo veio para mudar a sua vida, a minha vida, e dizer: na casa do meu Pai não tem aluguel, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar lá, mas fica um Espírito Consolador na sua vida, para que vocês se consolem uns aos outros, porque João, essa é sua mãe, essa vai ser sua mãe, ou seja, entregou para João o cuidado de Maria, uma coisa que parece tão boba, tão simples, mas ele disse: a partir de agora, a comunidade dos santos está estabelecida. A igreja universal do Senhor está presente, porque o reino de Deus já começou, pelo exemplo de Jesus. Então que você saia nessa manhã, cuidando da vida do seu irmão, não como quem vai no Instagram dele ou quem vai no Facebook, para ficar procurando falha, ficar procurando cicatriz, porque cicatriz é marca de passado, e tem gente que gosta de ficar fuçando a cicatriz dos outros, que gosta de ficar dizendo: olha, mais fez, mais aprontou, mais era, mais disse, mais gosta. Cicatriz dos outros. Se preocupe em ser bênção, em ser cura, para que esta casa seja uma casa de atração, não uma casa de retração, para que a casa do Senhor seja uma casa que as pessoas possam dizer: agora sei que Deus trabalha nesse lugar, agora sei que há um Deus que trabalha na vida de vocês, porque eu vejo Deus na vida de vocês. Se eles não veem Deus, é porque a nossa vida como representantes, como espelhos, como embaixadores, como aqueles que falam, como aqueles que apresentam, como aqueles que se mostram, como aqueles que se dão, como aqueles que se doam, como aqueles que dizem que fazem parte e não são e não atraem, é porque a culpa está em nós. Há um embaçamento na nossa vida de filho mais velho, de filho arrogante, de filho orgulhoso, de filho que acha que tem direito a tudo, que o céu é nosso. Irmãos, o céu tem muita graça porque Jesus está lá, mas ele se tornará interessante se você for. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu sei que tem gente que fala: mas eu quero. Eu não me atrevo a dizer. O sacrifício de Jesus foi para buscar uma família, foi para refazer uma família amorosa, uma família que vive em alegria, em festa, em satisfação, que não anda de acordo com a vida, porque se a vida for mal, mas se ele estiver em Deus, a vida dele vai bem, ainda que a vida seja má. Se ele estiver em Deus, ele não está ligado nas coisas desta terra, porque ele sabe que são passageiras, porque ele sabe que se Deus não fizer, se Deus não der, se Deus não aprover de mudar aquela situação, ainda assim ele sabe que há um lugar em Deus em que ele pode buscar alegria e satisfação. Então não é abandono, não é divórcio, não é trauma, não é ferida, não é situação que não cicatriza e não fecha, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida amarga diante de Deus, jogando para Ele as responsabilidades de muita coisa. Nós não conhecemos a história. Nós não conhecemos o todo. Um dia haverá o fechamento dessa história e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, porque aquela situação veio, porque houve aquela desistência, porque houve aquela traição. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Você precisa voar nessa noite, você precisa voar nessa manhã. Você precisa voar de madrugada, você precisa voar todos os dias, saindo dessa porta para fora, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus sempre terá o melhor para a nossa vida. E agora eu encerro de fato. Uma última história que eu ia ler aqui do texto. De alguém na Califórnia, de um pastor na Califórnia que foi trabalhar numa escola com crianças. E diz que pensa numa banda horrível, numa orquestra que você não ouvia nada. E ele estava ensaiando Beethoven, a 9ª Sinfonia. Os irmãos conhecem a 9ª Sinfonia? Mazinho, você lembra da 9ª Sinfonia? A 9ª Sinfonia é aquela... E Beethoven era surdo, mas ele compôs. E a 9ª Sinfonia é tida como uma obra de arte. Mas essa orquestra, ela era ensaiada ano após ano, tocava essa. Era igual para os crentes, aleluia, de
de Handel, que a gente nunca sabe. Aleluia, meu Deus, que peça difícil. E diz então que os professores, todos os anos, os pais se reuniam para ouvir. Era uma gritaria, um desafino da orquestra e o coral que eles não conseguiam entender. E eles perguntavam para o professor, por que o senhor insiste com essa música horrorosa de Beethoven, que até Beethoven se revolve no túmulo, porque é tão mal cantada e tocada? Aí ele disse, é porque eles só vão ouvir Beethoven dessa maneira. Pode ser que nessa vida toda eles nunca mais tenham a oportunidade de ouvir Beethoven. Então, existem muitas pessoas que só nessa vida ouvirão sobre Deus de mim e de você. O desafino, a falta de insistência, essa vai ser uma marca que nós poderemos levar, se para que as pessoas digam, olha, eu vejo Deus na sua vida, ou se as pessoas vão dizer o contrário, né? Eu vejo a pilha negativa na sua vida. Eu vejo o inimigo na sua vida. Nós precisamos ser trabalhados por Deus para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele. Amém? Então nós vamos orar. Nós vamos orar porque eu gostaria, eu quero e eu desejo que a boa palavra do Senhor nos faça voar. Que você saia como um ganso, não como um pato, não como uma galinha. Pior ainda, porque a galinha ela dá voo rasante de alguns centímetros. Né? Um bicho que tem asa, que supostamente é uma ave, mas que não malemar consegue pular da altura de uma cerca. Nós precisamos de um voo rasante. Nós precisamos ser como gansos, voarmos alto pela palavra do Senhor, mas não em busca dos nossos sonhos de riqueza, de casa, de isso, daquilo. Não, mas de uma vida espiritual de qualidade em Deus, que nos torne mais apaixonados. Porque se há alguma coisa que mata a igreja moderna, se há alguma coisa que faz com que a igreja moderna hoje feche portas, que a igreja não tenha impacto na vida das pessoas, é a mornidão. O que é mornidão? A pessoa não se entrega, ela nem desiste e ela nem vai com afinco, com amor. Se você não está apaixonado pelo Senhor, mas você também não tem muita coragem de ir para o mundo, e que eu digo, nem vá, nem perca esse tempo. Mas se você não se encontra apaixonado pelo Senhor, e você está aqui dentro e nada acontece, você pode estar no meio termo, morno. Não, mas eu já sou há 30 anos, eu sei. Pode ceiar todos os dias que você quiser. Se não houver paixão em Deus, se a sua vida não estiver inflamada em Deus, se o teu coração não estiver pegando fogo em Deus, se você não estiver anelando e ansiando por Deus, e eu não digo fanatismo não, eu não digo gritaria não, eu não digo que você tenha que fazer peripécias não, mas eu digo que você sabe o que é alguém apaixonado. Eu sei que os irmãos sabem o que é alguém extremamente compromissado, desejoso, que ama, que não vê a hora de estar diante do Senhor, de se entregar para o Senhor em todo tempo e dizer que o ama, e ter palavras de carinho, e ter poemas no coração, embora não saiba nem falar direito, mas é das crianças que provém o perfeito louvor. Mas você sabe, colocar aquele salmo de amor e de paixão a Deus. Quanto tempo será que não sai uma palavra de satisfação em Deus? É só uma palavra de automação. É só uma palavra, é porque eu venho, porque eu vou, porque eu repito. Mas quanto tempo faz que não sai aquela palavra, aquela declaração tão amada que você fala, Deus, hoje ou o Senhor recebe ou o anjo entrega por escrito, mas que eu vou mandar para o Senhor essa declaração de amor, eu vou. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja inflamada, de verdade. Como vai ser bom o dia que nós tivermos uma igreja tão apaixonada pelo Senhor que a gente não fique preocupado com aqueles que não vêm, porque aqueles que não vêm sentirão necessidade de se manifestar, e aqueles que vieram e sentiram falta daqueles que não vêm, vão procurar os que não vieram. Como vai ser bom o dia que o pastor Maurício não precisar passar uma lista dos que faltaram e ter que ficar preocupado em ligar, em dividir, que outros ligam, ligou. Como vai ser bom o dia que você que disse, olha, você é meu irmão, você cuidar da vida desse irmão e dizer, olha, eu sinto sua falta, eu quero me alegrar com o Senhor, eu quero me alegrar no Senhor, com a senhora, com você, contigo, meu irmão. Vai ser glória para todo lado. Hein? Vamos orar. Vamos orar.